Olá, nono ano, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucimar Felisberto dos Santos, sou professora de História da Rede. E a Rede resolveu agora dar uma forcinha para vocês, fazer um vídeo rápido explicando o conteúdo. Tá difícil, tá puxado, mas vamos continuar, porque o mais importante é a nossa saúde e isso a gente vai preservar. Até rimou! Gente, o próximo conteúdo de vocês, ele vem tratando de 3 assuntos específicos. E é esses assuntos que eu quero apresentar para vocês agora. A Primeira Grande Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise de 1929. Vamos tentar fazer uma linha que a gente articule todo esse conteúdo, né? Então, primeiro, sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a gente pode dizer que ela foi, na verdade, um resultado de uma concorrência acirrada que envolveu as principais nações europeias, né? Então, elas concorriam porque queriam mercados consumidores para os seus produtos manufaturados. Muitos países já estavam desenvolvendo a indústria e o comércio só faz sentido se você tiver como pessoas para consumirem a sua produção. Alguns países, como principalmente a França e a Alemanha, se destacavam nessa produção de manufaturados. Mas, por outro lado, países como a mesma Alemanha e a Itália havia se constituído a sua unidade territorial e política muito tarde. E não tinha esse bolo, esse pedaço, uma fatia do bolo que seria esse mercado consumidor por seus produtos. Fora isso, as nações europeias, elas também se tornaram grandes produtoras de armas. Elas tinham a gente chamou de corrida armamentistas, né? Elas tinham bastante armas e havia um clima muito tenso na Europa, porque também desenvolveu um chamado nacionalismo muito delicado. E quando um príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um sérvio, a chapa ficou quente. O imperador austro-húngaro não aceitou o pedido de desculpa pela Sérvia, declarou guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. Esse foi o estopim da Primeira Grande Guerra Mundial. Ocorre que já havia na Europa o que a gente pode chamar de política de aliança. Então, foi uma nação apoiando a outra e no final desenvolveram 2 blocos. Um chamado Tríplice Entente, que envolvia principalmente Inglaterra, Rússia e França, e um outro chamado Tríplice Aliança, que envolvia Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A guerra durou por muito tempo, 4 anos, e 2 fatos foram bastante significativos para o desenvolvimento da guerra. Primeiro, a saída da Rússia, e segundo, a entrada dos Estados Unidos. Com a entrada dos Estados Unidos, a Tríplice Entente, que já estava tendendo para uma derrota, conseguiu virar o jogo e saíram vitoriosos. Olha que interessante. A Rússia saiu da guerra porque ela estava passando por um problema interno. Dentro da Rússia estava se dando essa segunda matéria, a Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma revolução que se deu dentro da Rússia. Os trabalhadores russos queriam melhores garantias de direitos. A Rússia, que até aquele momento era um país agrário, com bastante exploração dos seus camponeses, mas aí eles se reuniram, influenciados por ideias marxistas de igualdade de direito. Eles organizaram uma revolução, depuseram o czar e estabeleceram um sistema socialista na Rússia. Por outro lado, os Estados Unidos, só uma coisa para eu informar vocês antes, a estrutura revolucionária da Rússia se dava a partir de uns sovietes, que eram escritórios onde se reuniam trabalhadores, e eles existiam em vários lugares do país. Aí, voltando
Por outro lado, os Estados Unidos, quando ele entrou e apoiou a guerra, ele praticamente determinou para si mesmo uma certa preponderância no mundo. A partir daí, os Estados Unidos se tornou um grande país, enriqueceu bastante, sua produção cresceu tanto que houve o que a gente chama de superfaturamento, superprodução. Os Estados Unidos começou a ter problema porque eles não tinham mercado consumidor para consumir todos os seus produtos. Né? De 1918 até 1929, quando terminou a guerra, ocorreu que as nações foram se erguendo e os Estados Unidos cresceu muito, superprodução, não tinha mais para quem vender seus produtos. Isso fez com que muitas firmas americanas quebrassem, viesse à falência, e a gente fala que houve um crack, uma quebra na Bolsa de Valores americana. Essa quebra na Bolsa de Valores americana, que ocorreu em 1929, afetou a economia de todo mundo. São esses os assuntos que, de uma certa forma, estão interligados, que aparecem aí na sua apostila. Leiam com atenção, está mais detalhado, aproveitem, pesquisem em outros lugares, complementem as informações, e a gente está aqui torcendo para que tudo acabe e a gente possa novamente se encontrar. Um grande beijo.